Gabi, tem uma pergunta que chegou agora que eu vou jogar para você, porque você é mais inteligente que eu. É uma pergunta do Eduardo Tonoli. Vou jogar e qualquer coisa eu te ajudo aqui. Eduardo trabalha comigo. Então, o problema é seu. Agora, o problema é seu, é a sua responsabilidade. O Eduardo Tonoli, ele perguntou quais são as diferenças entre liderança e gestão. Gabi, então vai lá. Começa você, qualquer coisa, se você precisar de cola, eu te ajudo. Vamos lá. Tem um autor, eu procuro não me basear em teorias, tá? Enfim, eu procuro ler filósofos que falam sobre liderança, muito mais para eu entender o cenário de hoje e me preparar para o futuro. Eu acho que você escolher uma teoria a ser seguida é sempre muito arriscado. Então, eu me permito fazer uma mescla de tudo. E tem um filósofo chamado Frederic Laloux, que é um filósofo belga. Tem um livro dele chamado Reinventando as Organizações. Eu acho muito legal isso. Que ele separa essa questão de... Ele diz que quanto maior o nível de consciência das organizações, maior o nível de complexidade ela consegue suportar. E aí, quando a gente traz isso para o papel da liderança, né, ele divide essa consciência em 3 estágios, que são estágios que talvez o gestor não consiga entender, mas que o líder ele tem uma compreensão melhor. Eu vou tentar lembrar aqui os 3 estágios, falar um pouco mais para vocês. Mas o primeiro estágio seria o líder tribal, né, que ele chama, que é aquela liderança baseada, que não é nenhuma liderança, né? Na verdade, é uma gestão baseada na força, no medo, na opressão. Então, você está muito naquele estágio de eu mando, você faz, eu mando, você executa. Para mim, isso ainda está no campo da gestão, né? Daquela gestão um pouco mais oprimida mesmo, para quem está ali naquele ciclo. Depois ele fala de que caminha um pouco mais para uma liderança, né? Que são hierarquias rígidas, que enxergam o homem, mas ainda enxergam o homem como uma máquina, né, que produz, quem produz mais é o que produz melhor, ou, enfim, vice-versa, que regras não devem ser questionadas, devem ser executadas, e aí se a gente for trazer isso para a nossa realidade, a gente está falando, tem instituições que fazem muito isso, né, muito rígidas, por exemplo, o exército, igreja, enfim, são instituições muito rígidas, e aí ele vai para um campo que eu acabo me identificando mais e conseguindo diferenciar o que é uma gestão e o que é uma liderança, que são altos níveis de liderança, quando você enxerga o outro como ser humano, né? Quando você tem uma visão sistêmica da organização, eu consigo enxergar as partes, mas eu tenho consciência do todo, do mundo, e aí eu saio do papel de alguém, de um chefe todo-poderoso, um gestor todo-poderoso, para uma que coordena pelo medo, né, para uma proposta de facilitador mesmo, de quem possui um propósito claro, de treinar, conduzir, desenvolver e estimular pessoas. Então, assim, para mim é claro ver esses estágios e a diferença que um tem para o outro, né? E na minha cabeça, assim, acaba que o gestor trata todo mundo igual, né? Ele vai lá, ele gerencia, coordena, aquela definição que a gente falou lá de internet. E o líder, para mim, ele tem a consciência de que você não trata todas as pessoas da mesma forma. O líder, ele tem o papel de tratar excepcionalmente as pessoas de forma diferente. É como se ele estivesse customizando o trabalho dele, entendeu? Eu sei o que essa pessoa precisa, eu consigo identificar o ponto forte dessa pessoa, eu consigo ajudar essa pessoa, e a outra de uma outra maneira. E para ele, o trabalho acaba sendo muito mais difícil, porque ao mesmo tempo que ele precisa customizar essa liderança e entender que cada um tem um desenvolvimento, tem um tempo de desenvolvimento, ele precisa deixar isso claro para a equipe, porque senão fica parecendo que você tem um filho bonito e um filho feio, né? E na verdade não é assim, filho é filho, mas cada um tem uma necessidade diferente. Então, para mim, o que diferencia o gestor que está ali, está tratando todo mundo igual, para o líder, é quando ele consegue identificar que, eu tenho uma equipe, que cada um tem aqui um jeito, cada um se diferencia de alguma forma, e eu consigo enxergar e trabalhar essas pessoas de uma forma diferente, sem culpa, sem medo, enfim.